Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje eu tenho um convidado que vai sofrer junto comigo nesse assunto. Direto do Resistência Podcast, Daniel Oliveira. Fala Ed The Drummer, fala ouvintes do podcast Pelo Amor de Deus. Com alegria que eu tô aqui mais uma vez gravando com o Ed esse podcast. Tô muito feliz de ter convidado novamente. Acho que é o meu terceiro podcast, né, cara, no Pelo Amor de Deus. Eu acho até que sim. Deixa eu... Tô tentando lembrar os episódios que tu participou aqui. O primeiro eu lembro, que foi sobre... A gente falou sobre o Espírito Santo, né, acho que o templo do Espírito Santo. Isso. Já vou até dizer pra ti os episódios que tu participou. Tem esse aí, né, que foi o episódio 136, o Tabernáculo da Nova Aliança, olha só. Inclusive, link no post. Já começamos com o link no post. Tem o 177, a liderança de Cristo, e o 194, Filhos de Deus. Olha só, link no post desses aí também. Então esse é o quarto, eu já tava pensando que tem cada terceiro, então vai ser o quarto podcast, né? É o quarto episódio que tá participando aí. Show. Maneiro. A gente sempre fica feliz, né? A gente gosta de falar da palavra de Deus, né? Nós que somos cristãos, estudamos a palavra de Deus, a gente tem prazer de aprender, de ouvir o Senhor falando conosco e, claro, o prazer de poder compartilhar. Olha ali, hein? E hoje, né, nós vamos conversar por que sofremos. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Daniel, hoje o tema, né, é um tema bem, digamos assim, é um tema bem abrangente, é um tema bem que faz parte, né, da vida de todo mundo, né? Acho que é um tema comum de todas as pessoas que existem na face da Terra, que é a questão do sofrimento, né? Então, querendo ou não, todas as pessoas em algum momento ou no momento, né, sofreram ou sofrem, né? Por algum motivo, né, que seja, são diversos, inúmeros motivos que nos levam a sofrer, né? Então, diante da Bíblia, né, numa perspectiva cristã, o que tu poderia nos dizer que é o sofrimento? Então, Ed, uma maneira, eu acho que boa de a gente começar a tratar o sofrimento, ele é uma consequência. Ele é resultado de uma decisão que foi tomada, porque Deus não nos criou, não criou a humanidade, Ele não criou esse planeta visando o nosso mal. Então o sofrimento, ele é a consequência lógica do rompimento do homem com o Deus de amor e Senhor de todo o bem, né? Eu gosto muito quando a gente estudar ali o livro de Gênesis, e quando Deus vai criando cada elemento da criação, ele enfatiza bem. Quando a luz foi criada, os mares foram separados da terra, a terra produziu fruto, o mar e a terra foram preenchidos de vida, né, com os animais, e Deus criou o homem. A Bíblia ela é bem enfática em dizer que Deus via a sua obra, Ele mesmo avaliava a obra que Ele estava fazendo e Ele mesmo a classificava como boa. E quando a gente tem um encerramento lá no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus cria o homem, lá o verso 31 diz que Deus viu tudo quanto Ele fez e eis que era muito bom. E toda vez que eu li esse texto, né, de Gênesis 1, da criação, né, Moisés ali sendo inspirado por Deus para falar de cada elemento da criação, veio a minha pergunta na minha cabeça: por que tudo que Deus fez era muito bom? Por quê? Porque Ele mesmo classificou, e é muito interessante isso, que quem classifica
a criação, Deus não chama um anjo para olhar a criação e o anjo avaliar. Pô, ele não pede a opinião de ninguém, né? Ele não chama um arcanjo, ele não chama um serafim, ele não chama um dos 4 seres viventes para ver se a obra dele era boa. Ele mesmo classifica a sua obra como muito boa. E por que a obra de Deus é muito boa? Primeiro, porque ela obedeceu a sua ordem. A palavra de Deus diz que o universo foi criado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. E Deus criou o universo do nada, a partir do seu próprio poder. E por que esse universo era tão bom? Por que a Terra era tão boa? Por que a criação do homem era boa? Porque tudo que veio à existência veio de acordo com o propósito pré-estabelecido por Deus. É Deus que é a fonte, Deus que é a origem de tudo que é bom, de tudo que é perfeito. Tudo foi produto do raciocínio dele, da lógica dele e dos fins e dos ideais que ele mesmo estabeleceu para a criação. Então essa criação é criada por um Deus que é muito bom, ele é bom por natureza, ele é perfeito por natureza, ele é completo por natureza, a sua sabedoria é insondável, o seu conhecimento, ele que nos fornece todo o conhecimento, ele é o próprio conhecimento que nós buscamos, né? Nos aprofundar, procuramos conhecer sempre, e esse conhecimento é infindável. Então esse Deus que é todo bom, que é todo perfeito, que é todo santo, que é todo correto, criou coisas com finalidades. Que finalidades? Finalidades produtivas, finalidades benéficas, finalidades que iam trazer prazer, iam trazer objetivo para a existência. Então, se o mundo foi criado a partir de um princípio de obediência a um Deus santo, que criou tudo com um objetivo benéfico, se nós rompemos com Deus, através ali da rebeldia de Adão e Eva no paraíso, dizendo para ele, não, nós não queremos estar debaixo das tuas regras, nós não queremos te obedecer, nós não queremos seguir os teus caminhos, nós não queremos seguir a vocação original que o Senhor deu para cada um de nós, como é que essa criação, que justamente por estar debaixo da vocação de Deus se tornou boa, por justamente vir à existência para cumprir um propósito que Deus delegou para ela, como é que essa criação vai permanecer boa se ela está renegando tudo aquilo que a originou, renegando o próprio Deus que a originou? Então nós, quando lemos o livro de Gênesis, a gente não entende a gravidade e nem a plenitude do que foi o rompimento, a gravidade do que causou o rompimento de Adão e Eva com Deus. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo que o sofrimento, ele é resultado desse rompimento do homem com o Senhor. A gente vive a nossa sociedade, nós usufruímos de bens, de coisas. A gente está aqui agora gravando esse podcast. Eu estou usando o celular, o Ed está usando o computador dele. E tantas outras coisas que são parte do nosso dia a dia, que se a gente não usar, por exemplo, se eu não usar esse celular da maneira correta e eu quiser usar ao meu bel prazer e não seguir as diretrizes que o fabricante do celular determinou como ele deveria funcionar, eu vou trazer prejuízo sobre o meu aparelho. Eu vou trazer um dano e vou trazer um prejuízo material para mim. Então, às vezes, no dia a dia, a gente entende essa lógica. Tipo, existem regras, existem princípios, e se eu não seguir essas regras, se eu não obedecer os princípios, eu vou trazer dano para mim. Existe um princípio espiritual, existe uma regra espiritual, existe um princípio de obediência a Deus que nos fez vir à existência. O mundo, a sociedade, a família, os nossos relacionamentos, sejam no trabalho, seja em família, seja na igreja, seja como pai, seja como filho, seja como marido, seja como esposa, seja como professor, seja como estudante, tudo que diz respeito a nós foi Deus que estabeleceu. É Ele dizendo para nós, eu tenho toda a sabedoria, eu tenho todo o conhecimento. Se vocês se sujeitarem, se vocês se submeterem a mim, vocês vão viver bem nessa terra. Porque eu estou planejando o bem para vocês. Eu estou idealizando o bem da sociedade. E o bem da sociedade, a felicidade humana, depende do seu alinhamento com Deus. O fato de estar sujeita ao Senhor em obediência voluntária, um entendimento que compreende que o que Deus planejou para nós é bom, de examinar, de ver. Eu gosto muito quando os discípulos vão ali no Evangelho de João, encontram Cristo, e aí uns discípulos viram, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Salvador. E aí eles chegam perto de Jesus, nós queremos saber onde o Senhor repousa, nós queremos estar contigo. Por quê? Porque existia uma profecia de que Jesus, como Messias, seria algo bom para Israel. E eu gosto muito do convite de Jesus. Vem ver,
vem andar comigo, vem ver se eu sou o Messias mesmo, vem aprender de mim para que vocês tenham uma boa vida. É a mesma coisa. Quando nós falamos de sofrimento, nós estamos falando de um mundo que rompeu com Deus. Por causa desse rompimento, o pecado entrou no mundo. A gente vê que quando Eva é criada, Adão fala de Eva cheio de orgulho, essa é a varoa, essa é osso dos meus ossos, essa é a minha companheira, né? Todo feliz por causa de uma obra que Deus tinha feito para ele. Deus viu que não era bom ele ficar sozinho e fez uma companheira. Mas depois que o pecado acontece, que Adão desobedece a Deus, Eva vira inimiga. Ah, mas foi essa mulher que o Senhor me deu. A gente vê como é que as coisas mudam totalmente de contexto por causa da entrada do pecado. Antes Eva era companheira, auxiliadora, osso dos meus ossos. Agora é essa praga que o Senhor criou. Há uma mudança, né? Há uma reversão total de percepção. Mas por que tem essa reversão total de percepção de Adão? Porque agora Adão não enxerga mais não enxerga a criação, ele não enxerga mais Eva, ele não enxerga mais a realidade no prisma de Deus. A partir da lente que Deus tinha idealizado, que ele olhasse para o mundo e que ele olhasse para a existência. Ele enxerga o mundo agora a partir do pecado. Então eu entendo que o sofrimento é o resultado natural do rompimento com Deus que criou o mundo para funcionar conforme as suas regras. A gente está querendo viver da nossa forma e por nós querermos viver da nossa forma, nós acarretamos sofrimento sobre cada um de nós. Uhum. Eu acho bem interessante que tu usa essa questão da consequência, né? Do resultado, né? É uma realidade que existe e é inevitável, né? Por causa da queda, né? Porque, visto que é uma consequência, o sofrimento que a gente tem hoje, e quando eu digo a gente, todas as pessoas, né? Ele não é daqui a pouco, é um castigo de Deus, né? Que não tem sentido nenhum porque Deus é um Deus mau. Não, ele tem sentido. Ele é a consequência da queda. Eu achei muito interessante que tu usou essa questão de que as coisas, elas foram as coisas, eu digo tudo, né? A criação, né, foi criada, redundância, né? Foi criada com um propósito e no momento em que a criação cumpre esse propósito, é bom, né? No momento em que para de cumprir esse propósito, então vem a consequência e aí vem, vamos dizer assim, o sofrimento, né? Porque nós somos, vamos dizer assim, o homem, né? Ele é tirado da presença de Deus, ele é afastado de Deus e por não estar mais em Deus, então vem todos os problemas que nós temos hoje em virtude do pecado, da queda. E aí a gente pode colocar no meio disso, né? Todas as questões que a gente vive hoje que nos fazem sofrer, tanto questões de, talvez vamos dizer assim, de doença, né? Que o nosso corpo acaba sofrendo, mas também questões emocionais, questões de relacionamento, né? Que muitas vezes a gente sofre também, porque analisando assim de uma perspectiva de uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, ela tem um vazio dentro de si, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, uma pessoa boa, né? Mas ela tem um vazio dentro de si que ela tenta preencher e ela não consegue, e isso é frustrante, né? E aí as pessoas vão frustrá-la, porque ela não pode preencher o vazio com as pessoas, né? As coisas que ela vai, sei lá, conquistar, vamos dizer assim, vão frustrá-la, porque também não vai preencher o vazio. Então, assim, tudo isso traz sofrimento também, né? E tudo isso em virtude, eu achei que deixou muito bem explicado, assim, muito bem claro, que é em virtude dessa nossa desobediência, né, de não cumprir o propósito pelo qual nós somos criados. Porque se nós cumprimos o propósito, nós somos obedientes, né, para Deus nós somos bons, né, porque foi para isso que nós somos criados, e aí Deus vê que é bom, né. Mas no caso nós estamos longe de Deus, né, porque nós somos maus, né, nós somos desobedientes. E aí eu já comecei a comentar algumas formas diferentes de sofrimento, né, Daniel? E a Bíblia, ela tem descrito, né, essas exemplos de sofrimento? Temos exemplos na Bíblia? Porque, pelo que tu me comentou, me parece que, visto que o sofrimento ele já começa ali na queda, então a Bíblia deve ter algum exemplo, né, de pessoas que sofreram, né? Deve estar até um pouquinho recheada de exemplos de sofrimentos, né, Daniel? O que tu me diz aí? Tem alguns exemplos? Pode comentar? O primeiro sofrimento que nós vamos ter efetivamente do rompimento do homem é o rompimento do homem com Deus. O homem perde acesso
a presença de Deus, perde acesso à árvore da vida. Aquilo ali a gente tem que entender que o jardim, ele representava o quê? Era um santuário espiritual, onde você estava na presença de Deus. O homem foi criado como vice-regente da criação e foi criado como imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus queria que Adão administrasse a criação, o homem, a criatura, né, o ser humano, não só Adão, mas todos aqueles que viriam após ele, fossem uma representação do próprio Deus na Terra. Então, ou seja, aquele mundo seria regido também pela bondade de Deus, porque a bondade de Deus estaria agindo através de Adão. Mas como Adão rompe com Deus e ele se torna um ser mau, a gente vai começar a ver a falta de ingerência. Mas o resultado direto que tem ali é o rompimento do homem com Deus, a quebra do relacionamento do homem com a sua companheira, com a sua auxiliadora, e também uma revolta da própria criação contra o homem. Quando diz que a terra, lá em Gênesis 1, verso 18, diz que a terra vai produzir cardos e abrolhos e comerás da erva do campo. E no suor do seu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então a gente vê que o próprio planeta começa a entrar em conflito com o homem. Um planeta que deveria servi-lo, um planeta que o homem deveria dominar, né, reger através do direcionamento de Deus. Agora esse próprio planeta, esse próprio lugar foi amaldiçoado pela rebelião de Adão. A gente tem que sempre entender isso, que essa maldição não é uma maldição de Deus ali como castigo, mas é um resultado natural de um rompimento. Não tem como eu pegar meu celular e jogar ele dentro da água e fingir que nada vai acontecer, porque eu não quero que aconteça. Vai ter alguma consequência, porque o celular não foi criado, não foi feito para, a não ser que desenvolva um celular que tenha a prova d'água, né? Alguns existem aí. Mas o meu, eu sei que se eu jogar na pia, eu vou estragar ele. Então, há essa consequência. A terra agora, que antes deveria oferecer com certa facilidade o alimento para o homem, agora ela vai começar a brigar com o homem. Por quê? Porque ela está debaixo desse rompimento, o relacionamento do homem e da mulher. E aí a gente já no capítulo 4, a gente já tem o rompimento dentro da família. Caim, que deveria amar o seu irmão Abel, que deveria ter visto a postura de adoração, que deveria seguir o exemplo do seu irmão. Lá o próprio livro de Hebreus vai dizer o quê? Por que Caim matou Abel? Porque Abel queria ser justo, queria se aproximar de Deus, mas as obras de Caim eram mais. Ou seja, a gente tem uma pessoa que quer se aproximar de Deus e tem uma outra pessoa que não quer nada com Deus. E o que a pessoa que não quer nada com Deus faz? Ela se levanta contra aquela que quer se aproximar do Senhor. Então a gente vê o elo familiar quebrado. Um irmão mata o outro por pura rebeldia, por puro egocentrismo, por inveja, né? Ele prefere destruir o seu irmão do que seguir o que é certo. E aí tu vê, Daniel, tu percebe, né, que a gente tem vários tipos de sofrimento nessa questão de Caim e Abel, que nós vamos ter, por exemplo, assim, o Abel que sofreu a perda da vida, né, então ele teve esse, não seria bem o sofrimento que a gente tá falando, né, mas os pais, né, provavelmente sofreram a perda do seu filho, mas Caim poderia também argumentar que ele também estava sofrendo, porque a sua oferta foi rejeitada por Deus, né? Então, tu vê como é que o pecado, ele faz nós sofrermos até mesmo pelo pecado, né? Então, uma consequência da consequência, quase assim, né? Tipo, pegando uma interpretação, né, agora daquilo que tu tá comentando aí, né? Sim, sim. A gente vê que o pecado, ele entra e ele vai quebrando todos os vínculos que Deus estabeleceu. É o vínculo familiar, é o vínculo social, porque a família é a base da sociedade. Se não há entendimento entre um marido e uma mulher, a gente vai gerar, se marido e esposa brigam muito, ou tem muita confusão, os filhos herdam as consequências de um relacionamento doentio. A gente vê hoje na nossa sociedade quantos filhos, às vezes, não querem nem casar por causa dos traumas do que eles viram no casamento dos pais. Filhos com problemas psicológicos terríveis, problemas de crise de pânico, pessoas que não têm coragem de ir na rua, de fazer nada, por causa de traumas que vêm da infância. Coisas que foram implantadas ali, que bloqueiam a pessoa, que a pessoa não consegue viver a vida, não consegue existir, fica bloqueada por traumas do passado. A consequência da queda, como o planeta se voltou contra o próprio homem, a gente tem as catástrofes naturais, terremotos, maremotos, tsunami, explosões vulcânicas, esse calor que a gente está vivendo. Eu sempre falo com a minha esposa que quando eu morava na região serrana do Rio de Janeiro, eu vim para o Rio em 92, cara, o Rio sempre foi um estado quente, principalmente no verão, mas a gente agora está vivendo um verão
eterno. Eu até brinco que as estações do ano mudaram. Janeiro, primavera, verão, 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 outono, verão e inverno, verão. É verão o ano todo. Esquenta. Isso é resultado de quê? É resultado das más ações do homem, da contribuição do homem na natureza, da destruição ou do mau uso do homem da natureza. É o desejo de produzir, de crescer, de uma industrialização não saudável, de uma industrialização ou de uma exploração dos elementos naturais sem um pingo de consciência do planeta que a gente vive, e os resultados estão vindo agora. A nossa geração está colhendo os frutos de administrar mal aquilo e de não obedecer às regras que Deus já tinha pré-estabelecido para a sua natureza. Então a gente está colhendo os frutos disso. E também as doenças, né? As doenças genéticas, as doenças causadas pela natureza, vírus, bactéria, tudo que o homem está no entorno desse mundo e é fragilizado por todos esses males, e isso é tudo decorrência do que aconteceu ali dentro do jardim. É sempre bom lembrar, eu gosto de, quando eu estou falando lá na igreja, na escola dominical, e a nossa cabeça ela é muito volátil, a gente esquece das coisas com muita rapidez. A gente nunca deve esquecer do que a gente viveu em 2018, 2017, 18, 19 e 20, foi a pandemia. Sempre falo que a minha geração, que é a geração que nasceu ali em 85, a gente já pegou o fim, mais ou menos ali o fim da pandemia da AIDS, mas a gente era criança, mas eu acho que a minha geração nunca viu algo tão pulsante e tão agravante, agressivo contra a nossa geração como o Covid foi. Eu não esqueço o dia que eu moro em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, e trabalho na capital, Rio de Janeiro ali. E aí eu pego uma estrada, trabalho num bairro do Rio de Janeiro chamado Pavuna. E eu não esqueço o dia que eu peguei a minha moto. Quando eu cheguei ali na Pavuna, tinha um bloqueio policial impedindo de quem estava vindo da Baixada de ir trabalhar no Rio, porque a gente estava em bloqueio de pandemia. Foi uma cena que eu nunca pensei que eu ia assistir, uma cena que eu nunca pensei que eu ia vivenciar, mas eu vivenciei. Naquele momento eu pensei, esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo fragilizado, um mundo que a Bíblia vai mostrar e vai nos apresentar que está debaixo de agonia. A pandemia matou muita gente. E não só isso, a pandemia, não só o fator das mortes, ela também trouxe o fator psicológico. Tem pessoas que até hoje não se recuperaram psicologicamente do knockdown, dos bloqueios. Tem gente que ainda tem síndrome de pânico, ainda tem medo de sair de casa, tem medo de ver pessoa, tem medo de encostar nos outros, porque fica pensando, sei lá, aquilo foi tão grave, tão agudo, que a pessoa não teve saúde mental para se recuperar disso. Então a gente vê, olhando assim para as doenças, a pandemia é algo mais recente da nossa geração, mas é só a gente olhar para o passado, que teve várias outras pandemias aí, pandemia de cólera, a febre que aconteceu lá na Europa, que matou gente pra caramba, eu fugi o nome agora aí, se tu lembrar. A gripe espanhola? Isso, a gripe espanhola, a febre maculosa, sei lá, do rato. Sim, teve a peste negra também. Isso, a peste negra. Então a gente vê que a história do mundo, a gente vive um momento tranquilo, estamos vivendo agora um momento tranquilo, não tem pandemia acontecendo, não tem nada acontecendo, mas a gente já teve momentos graves, doenças ceifaram milhares e milhares e milhões de pessoas no mundo. E mesmo que não estejamos debaixo de uma pandemia, os outros males estão aí. As pessoas continuam morrendo de doenças, as pessoas continuam morrendo de infarto, continuam morrendo de consequências de derrames cerebrais, continuam morrendo de câncer. É câncer se espalhando, tem todo tipo de câncer, é câncer no osso, câncer no rins, câncer no coração, o câncer para onde der, o câncer dá. Então a gente vive num mundo, e aí nós como cristãos temos sempre que enfatizar isso e lembrar que é um mundo que está debaixo da queda, que a queda trouxe todo esse mal. Deus prometeu vida, e Adão não quis isso. E Deus está nos querendo restaurar em Cristo, nos prometendo vida eterna através do seu Filho. Tanto que o livro de Apocalipse ele faz uma alusão a Gênesis quando diz que nós teremos de novo acesso ao livro da vida. Ou seja, Deus está dizendo o quê? No novo céu e na nova terra, a morte não vai mais reinar. Que haverá um novo pacto, haverá uma nova aliança. E Adão fez será plenamente desfeito pela obra de Cristo, e o novo céu e a nova terra e a vida eterna que nós anseiamos aponta para isso. Mas o Ed falou que esses são alguns dos problemas dos sofrimentos que o pecado trouxe. Esses são os sofrimentos mais comuns que a natureza trouxe, né? O que o rompimento do homem com Deus trouxe. Mas os outros sofrimentos também,
A gente vai ali, a partir do surgimento de Abraão, da nação de Israel, e aí mais efetivamente ali com o relacionamento de Deus com o seu povo, através daquilo que na teologia a gente chama de tratado de vassalo, quando Israel se sujeita a Deus como Senhor daquele povo. A gente também tem os sofrimentos causados pela desobediência à lei. Deus chama, como Deus começa ali aquela aproximação com os patriarcas, para gerar o povo de Israel e através desse povo trazer o Messias. Mas quando Deus se aproxima da nação de Israel, ele coloca leis, e se a nação de Israel obedecesse essas leis, ela seria abençoada na terra prometida, teria cuidado do seu gado, da sua alimentação, da sua prosperidade, eles se multiplicariam, teriam filhos e não sei o quê. Mas, caso a nação de Israel desobedecesse, eles seriam punidos por Deus por causa da quebra do mandamento. E a gente vê como é que o coração do homem segue na desobediência, porque Deus, de certa forma, pela lei, ele quis se aproximar do povo, quis novamente oferecer um pacto de bênção, de proteção, de cuidado, e o povo repete a mesma coisa que Adão fez. Não, a gente não quer seguir, não, a gente não quer obedecer, vamos pagar para ver. E a gente vai ver ali toda aquela história ali, principalmente a história dos profetas, o final ali do livro de Reis, as consequências que o pecado trouxe para a nação de Israel. Não só consequências do fato da destruição do povo, da invasão pela Síria e pela Babilônica, mas também a destruição moral e espiritual desse povo. Quando a gente lê o profeta Isaías, a gente vê Deus não só revoltado com o povo por causa da idolatria, a gente vê também Deus entristecido com o seu povo por causa da decadência moral. Para ninguém mais faz o que é certo. Vocês não julgam a causa do viúvo, do órfão, do pobre, do oprimido. Os maridos traem as esposas, né? Vocês estão se adulterando com os outros povos. Às vezes a gente, quando fala sobre relacionamento com Deus, a gente pensa muito na pessoa de Deus. Não, Deus foi ofendido ali porque os israelitas estavam adorando Baal e etc, etc. Mas não era só isso que entristecia Deus. Porque Deus, através da lei, ele também tinha criado princípios morais para a sociedade israelita que eles não estavam querendo viver. E eram princípios benéficos, coisa boa, para que eles pudessem se entender, para que eles pudessem viver na terra prometida em paz. E esse povo se volta contra aqueles princípios e prefere viver o mal. Aí a gente vê os profetas, não é uma revolta só contra a idolatria, é uma revolta contra o pecado humano. Toda a opressão, todo o orgulho, toda a ambição egoísta de querer ser dono de tudo, de esquecer o outro, de não ter amor ao próximo, tudo aquilo que Jesus vai falar no Novo Testamento. E às vezes a gente pensa, que Deus ele só está chateado porque a gente ofende ele na questão de idolatria, quando a gente, no caso dos israelitas, adoravam os deuses da terra de Canaã. Mas a gente vai ver que Deus também se revolta como o homem trata o outro homem. E a gente vai ver ali, principalmente na pessoa de Jesus, um trabalho de Cristo de fazer a sociedade se entender. Jesus vem falar do novo céu e da nova terra, ele vem falar de perdão, ele vem falar de amor, mas ele também vem falar de amor ao próximo. Uma sociedade que se perde, e a gente está vivendo dias intensos por causa do quê? Por causa da falta de amor. Casamentos destruídos, filhos magoados, pais magoados também por posicionamentos de filhos, famílias que não se entendem, sogros e sogras que não respeitam os genros e não respeitam sogros. E aí isso também às vezes entra dentro da igreja, um declínio espiritual de pastores que mercantilizam a palavra de Deus e exploram as suas ovelhas. Por outro lado, se temos pastores fiéis à palavra de Deus, também temos irmãos que são insensíveis aos seus pastores, cobrando uma perfeição divina da sua liderança, como se eles pudessem ser o próprio Cristo. Não são. São pessoas, são humanos, têm os seus defeitos e precisam do apoio da igreja, precisam da oração. Então a gente vê na palavra de Deus uma degradação total. É a natureza que está sofrendo, é o homem que está sofrendo e é a sociedade que sofre. Por quê? Porque o homem não quer que Deus se estabeleça em nada. Na minha família, quem manda sou eu. No meu casamento, quem manda sou eu. Como eu dirijo a minha empresa, eu que decido. Eu trato a minha esposa do jeito que eu acho que eu devo tratar. Não, eu trato meu marido da maneira que eu acho que deva ser. Eu vou criar os meus filhos do jeito que eu quero criar. E não é assim.
A palavra de Deus, ela estabelece sobre tudo. A gente vai ver lá o apóstolo Paulo escrevendo nas suas cartas, ele fala sobre maridos, ele fala sobre esposas, ele fala sobre filhos, ele fala sobre ali no caso da cultura do Novo Testamento, sobre o dono de escravos e sobre os servos, como os patrões, na figura ali, deveriam ser mansos, né, ter misericórdia daqueles que estão debaixo da sua autoridade, e aqueles que obedecem, aqueles que servem, aqueles que trabalham, deveriam respeitar e trabalhar para o seu Senhor, não somente para o seu Senhor humano, mas como se trabalhasse para Deus. Então a gente vê que Deus idealiza uma sociedade, Deus tem um plano social de vida, e a gente vive um mundo que agoniza, que sofre, continua ali na rebeldia de Gênesis 3, dizendo para Deus como eu quero viver, como eu devo ser. Seguindo, porque tá vendo que aqui eu estendi pra caramba esse sofrimento aqui, vem o terceiro sofrimento, que é o sofrimento por amor a Deus, que é bem parecido com o sofrimento que Abel sofreu do seu irmão Caim. Se existe uma sociedade que está revoltada com Deus, ou revoltada não, que está em rebeldia constante com Deus, existe uma parte da sociedade que está o quê? Se reconciliando com Deus, abrindo mão do seu ego, abrindo mão do seu domínio, abrindo mão do seu poder e dizendo, Deus, aqui quem manda é o Senhor. E aí a gente começa a ter um conflito, duas linhas de pensamento. Aqueles que querem se sujeitar ao Senhor, aqueles que querem obedecer a Deus e aqueles que querem continuar na rebeldia. Aqueles que não querem obedecer ao Senhor, que não querem ouvir sobre pecado, que não querem ouvir sobre a necessidade de arrependimento, que não querem ouvir sobre a necessidade de buscar em Cristo como Salvador, eles começam a se rebelar contra a galera que se sujeitou. Foi o que Caim fez. Deus falou, se você fizer o que é certo, o que Deus estava dizendo para Caim? Se você imitar o seu irmão, se você for como ele é, você agir da maneira que ele agiu, você também vai ser aceito. E aí Deus fala, mas o pecado está dentro de ti e compete você dominá-lo. Ele não compete o seu pecado, ele não controla o seu pecado, muito pelo contrário, ele se entrega à ira homicida e mata o seu irmão. E a gente vai ver isso ali no Velho Testamento, na figura dos profetas. Os profetas se levantaram o quê? Como uma voz de quebrantamento, uma voz que se levantou contra o pecado que era praticado em Israel e Judá, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à reconciliação com Deus e uma reconciliação consigo mesmo, a uma sujeição aos mandamentos de Deus. E o que aconteceu? Jeremias é jogado dentro do buraco, os profetas são perseguidos, o profeta Elias vive perturbado pelaquela Jezabel, né? Muitos profetas ali do Velho Testamento são mortos, são perseguidos, por quê? Porque pregaram a palavra de Deus. A gente vê lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças. Eu acho muito interessante que a palavra de Jesus ali, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 5, quando Jesus começa falando, né? Diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas outras versões vai estar escrito bem-aventurados os pobres, que lá em Lucas capítulo 6 vai ser esse termo usado. Cada bem-aventurança que Jesus está citando aqui são bem-aventuranças que vão quebrar todo o orgulho e toda a sujeição humana. Jesus vai dizer que bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua necessidade do Espírito Santo de Deus, reconhecem que precisam ser transformados, que precisam nascer de novo. E ele segue, bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Chora porque o time de futebol perdeu? Chora porque perdeu o emprego? Chora porque a namorada foi embora? Não, o choro aqui é aquele choro daquele é o choro daquela pessoa que se conscientizou do seu estado de pecado. Então ele chora a Deus pedindo perdão, para que ele possa ser reconstruído, para que ele possa ser refeito, para que ele possa se tornar uma boa pessoa diante de Deus, para que ele possa ser salvo. Aí Jesus segue, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Para a gente entender esse versículo aqui, é só a gente pensar nos nossos animais domésticos que a gente tem. O meu cachorro é brabo, mas o meu cachorrinho é manso. Ou seja, é aquele que se sujeita. Jesus está dizendo o quê? Que bem-aventurado é aquele que se submete ao reino, que recebe a boa nova, que recebe a repreensão e diz, eu estou errado, eu vou ser manso, eu vou me sujeitar à vontade de Deus e vou começar a ser um agente dessa vontade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa? A justiça do homem, que é falha, a justiça do homem que às vezes é manipulada por interesses, a justiça do homem que às vezes se vende à corrupção, a justiça do homem que se sujeita a suborno, ou a justiça de Deus, que é
botar em equidade uma sociedade que quer estabelecer a verdadeira justiça e o direito de cada um. Então a gente vai vendo aqui que todas essas bem-aventuranças, elas sempre estão batendo no quê? No egocentrismo humano, na rebeldia humana, o cara que quer ser dono do seu nariz. Mas Jesus está dizendo o quê? Que bem-aventurado é aquele que se sujeita. Mas em contrapartida, depois que ele termina de falar dessas bem-aventuranças, as duas últimas, elas vão falar sobre a perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A justiça do quê? A justiça do reino. Ou seja, eu começo a viver da maneira que Deus me agrada. Mas se eu estou vivendo da maneira que agrada a Deus, existe um mundo que quer viver da maneira que desagrada a Deus, um mundo que é egoísta, um mundo que é mau. E aí eu vou ser perseguido, porque esse mundo não quer viver da maneira que Deus quer que todos nós como sociedade vivamos. E depois Jesus segue dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo derem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim, olha o que Jesus fala, perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E qual foi a mensagem dos profetas para a nação de Israel? Se arrependam, mudem de vida, rasguem os seus corações, né? Deixem que Deus converta os seus corações de pedra em coração de carne, se submetam à lei, se submetam à bondade da lei, se submetam ao amor da lei, que, como Jesus vai falar e o escriba concorda com Cristo, o fim da lei é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a gente vê que desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a mensagem é a mesma. É reconciliação com Deus. Para quê? Para que o sofrimento humano venha a ser amenizado pela graça, pelo bom viver desse mundo. Mas nós devemos entender que o sofrimento, ele existe, porque nós vivemos debaixo de um mundo que agoniza. E aí vem as outras questões, que acho que é o último ponto, e aí é o grande quê da questão. Que apesar de tudo que acontece no mundo, doenças, maremotos, dificuldades, desemprego, Deus está no controle dessas coisas. E Deus, na sua infinda sabedoria, no seu poder, a sua inteligência que a gente não pode sondar, ele consegue dar um fim produtivo para o sofrimento, gerando no ser humano dependência e confiança de Deus. Mas aí a gente vai começar a entrar nesse ponto agora e a gente vai ampliar aí. Uhum. E inclusive, né, Daniel, nessa parte ali final, ele comentou da parte de seguir a Cristo, né, até das bem-aventuranças, Jesus, ele é bem claro, né, ele diz assim que quem segue a ele tem que estar preparado para sofrer. Por isso que até ele fala, bem-aventurados ou felizes são, né, abençoados são, né, aqueles que são mansos, aqueles que sofrerem por perseguição e tal, né? Eu lembro sempre do texto de 2 Timóteo 3,12, que Paulo fala que quando ele escreve a Timóteo, né, segunda carta, ele diz que todos que seguirem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Uhum. Só que assim, não é aquele que, eu sou cristão, né? Tipo, da boca pra fora. É aqueles que forem discípulos fiéis de Cristo, né? Então, acho que até começa a ser até um termômetro, né, pra gente. Se a gente, vamos dizer assim, a gente é cristão, mas a gente tá tudo na nice, né? E a gente frequenta ambientes, seja no trabalho e tudo mais, que não são cristãos e a nossa fé não é provada, então acho que alguma coisa tá errada, né? Porque, e eu não digo assim, perseguidos que, eu vou estar no meu trabalho e alguém vai dizer, se você for, sei lá, agir como cristão, você será demitido, você vai ser preso e tudo mais. Mas assim, muitas vezes é a questão da prova da nossa fé, né? Se a gente realmente é fiel a Deus, se a gente é que nem Abel, ou se a gente vai agir como Caim, por exemplo, né? Sim. Vai se deixar levar pelo pecado. E eu lembro também daquele texto, né? Quando Jesus, ele tá conversando lá com a multidão, e ele começa a dizer, olha, se alguém ama mais o pai ou a mãe do que a mim e tal, não pode ser meu discípulo. E ele fala aquele clássico, né? Aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. E aí, na minha visão, que essa é o custo, né? Ele fala ali de mais um ponto, mas é o custo de ser discípulo de Cristo. Essa parte da cruz, ele tá falando de sofrimento. Se a gente não estiver disposto a sofrer por Cristo, a gente não pode ser discípulo de Cristo.
Porque isso faz parte de ser discípulo de Cristo. Sim. E esse carregar a cruz não quer dizer que a gente vai morrer crucificado que nem Cristo. Apesar de ele estar utilizando isso como um exemplo do sofrimento. Mas é assim, aquele que não morreu para si mesmo e nasceu de novo não pode ser meu discípulo. Aquele que não estiver disposto a morrer por mim não pode ser meu discípulo, né? Aquele que não estiver disposto a negar a si mesmo não pode ser meu discípulo, porque ele tá falando de uma morte humilhante, uma morte dolorosa, que ele mesmo sofreu, né? Aham. Então, aquele que não estiver disposto a cumprir, vamos dizer assim, a obediência a Deus, em primeiro lugar, em relação a tudo, inclusive a sua própria família e comunidade, e que isso pode trazer um sofrimento também, não pode ser meu discípulo, né? Então, eu vejo assim que tem... Tu fez ali um panorama, assim, muito, muito claro, assim, dos diversos tipos de sofrimento que a gente tem, e nós temos, vamos dizer assim, a humanidade toda pega muitos desses sofrimentos, mas nós, como cristãos, nós temos mais esse, né? Esse é específico. Esse é específico, né? E assim, ó, eu diria até mesmo, nessa questão de negar a si mesmo, dependendo da pessoa... Acho que todos nós, na verdade, acaba também sendo um sofrimento, né? Porque nós somos pecadores, mas não o sofrimento, vamos dizer assim, de ser perseguido, ou eu digo assim, nós somos pecadores e, querendo ou não, existe um amor pelo pecado, né? É a carne, né? A carne, ela quer pecar, né? O velho homem quer... O velho quer ter o controle, né? Uhum. Só que nós precisamos matar o velho homem. Uhum. E isso causa um sofrimento, né? Só que esse sofrimento ele é necessário para que nós possamos viver livres. Possamos ter uma vida livre em Deus, uma vida longe daquele sofrimento que iniciou devido à queda, né? O sofrimento da distância de Deus, né? Então, vamos dizer assim, é aquela coisa assim, quando a gente coloca na balança, né? Vamos dizer assim, vale muito mais a pena a gente sofrer por matar o velho homem, né? Por morrer para a carne e nascer de novo para Cristo, porque a recompensa, vamos dizer assim, a consequência, né, de negar a si mesmo é uma consequência boa, né? É um sofrimento leve e momentâneo, né? Que nem a Bíblia fala mas falando de outra situação, né? Sim. Mas assim, eu digo assim que vale a pena, né? Até a gente tava comentando antes, né? Que agora estou tendo a oportunidade de ser pai, essa experiência, né? E a paternidade traz algumas dificuldades, a maternidade também, né? Mas a recompensa, digamos assim, não é só a dificuldade, a recompensa também é todo esse amor envolvido, que só quem é pai pode dizer que realmente vale a pena, né, ter um filho. Que nem eu fiz a comparação quando nasceu minha filha, né, eu comecei a fazer a comparação no seguinte: ser pai é que nem a graça de Deus. Tu só entende ela quando tu tem ela, né? Então tu só vai entender o que é a paternidade quando tu for pai, né? O que é, digamos assim, essa dádiva maravilhosa que Deus nos dá. Assim como a graça de Deus, né? O presente da salvação, a gente só entende realmente no momento que a gente experimenta isso, né? Porque a gente pode até falar, mas não vai conseguir traduzir a profundidade que é o amor de Deus, o que é esse relacionamento com ele, né? A gente pode até chegar a tentar descrever, né? Mas a pessoa não vai conseguir entender até o momento que ela experimentar, né? É diferente, né? Digamos assim, é algo esplêndido. Então, vale a pena, né? Sim, com certeza. Eu sempre lembro das parábolas de Jesus, do homem que vendeu tudo que ele tinha para conseguir um campo. Ele sabia que dentro daquele campo tinha um tesouro muito mais valioso do que todas as riquezas que ele tinha acumulado. O cristão, ele tem que pesar isso. E ele tem que será que todos entendem que o reino, que vale a pena viver o reino de Deus? Às vezes, muito da nossa briga ou da nossa indisposição de estar vivendo os valores do reino de Deus praticamente na nossa vida é porque a gente ainda não se conscientizou que aquilo é bom. E dar a outra face, de perdoar aquele que me magoou, de andar mais uma milha com quem precisa, né, de ajudar. Acho que no meio cristão, acho que a maior dificuldade mesmo é fazer boas ações, a gente adora fazer. Até porque traz um pouquinho de autossatisfação. Mas quando diz respeito à mágoa, à ofensa, ao perdão, é mais difícil. Porque você vai ter que, o que você vai ter que destruir ali
é o seu ego. Uhum. O meu pastor, ele usa um termo que é muito interessante, tipo assim, receba o dano, aceite receber o dano. Ser cristão é aceitar receber o dano. E muitas vezes a gente não está disposto a isso, a gente quer o confronto, eu quero me defender, eu quero que... Vou levar o assunto até as últimas consequências, né? Aqueles ditados populares, né? Eu não pago um boi para não entrar numa briga, mas também boto uma boiada para não sair. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu estou disposto a pagar o preço. Quando a gente estava estudando a pauta aqui, quando a gente fala sobre pagar o preço, a gente pensa muito na perseguição, coisa que a gente, no nosso país, a gente não vive uma perseguição que nossos irmãos estão sofrendo no Oriente Médio. Ninguém vai entrar agora... Vai ser um caso atípico, ou vai ser um caso... Quem vai bater agora na minha casa ou na casa do Ed para prender a gente, porque a gente está gravando um podcast cristão e porque a gente está falando de sofrimento à luz da Bíblia. Vai acontecer isso aqui no Brasil, por enquanto, mas a gente sabe, a gente percebe que a nossa sociedade, ela olha o cristianismo e o movimento evangélico como uma coisa ridícula, né? A gente é sempre tratado, os programas de humor estão sempre criticando, se vai criticar uma religião, critica-se os evangélicos, né? Os pastores estão sempre na mídia, são sempre lembrados, a igreja evangélica é sempre lembrada quando o pastor pisa na bola, né? Ou quando faz algum escândalo na TV, fazem questão de mostrar, mas as coisas boas ninguém comenta. Então aqui no Brasil a gente vive muito essa perseguição velada e uma perseguição, eu diria, midiática e até mais concentrada ali nas redes sociais. Eu, domingo, tomo meu banho, quando tomo meu café, acordo, vou para minha EBD aqui na rua, ninguém me dá uma pedrada porque eu estou indo para a igreja com a minha filha. Mesma coisa o culto à noite. Mas a gente percebe que existe esse tipo de movimento e de pensamento plural da nossa sociedade brasileira contra valores que cristãos defendem. Se a gente é mais enfático num ponto, ou se a gente começa a falar mais de certa coisa, as pessoas facilmente se levantam contra a gente e se rebelam, ainda que não vá bater ou vai se levantar, vai criticar. E no Novo Testamento, Jesus ele fala sobre isso, que os discípulos eles teriam que fazer as contas, né, das consequências de segui-lo. Como você falou, às vezes você ser cristão na sua casa, você ter um posicionamento de fidelidade a Deus, de submissão a Deus, não vai agradar a sua esposa, às vezes não vai agradar o seu filho. Acontece muito, né? As pessoas se convertem já mais velhas, já com família criada, e é um choque para a família. Por quê? Porque o pai ou a mãe que se converteu mais, ou o jovem, rompe às vezes a família já tinha uma religião, ou já seguia alguma coisa, ou não seguia nada, e às vezes se levanta, às vezes sabe que dentro de casa acontece isso. Jesus vai falar, vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com a mágoa, com o desprezo, com palavras, às vezes vai ser um irmão ou outro, mas é bom a gente enfatizar que esse levante e que esse movimento é do familiar contra você e não de você contra o seu familiar, porque você dentro da sua casa é um embaixador de Cristo, a sua missão é tentar ganhar, colocar a palavra de Deus ali. Se você for questionado sobre a sua fé, defenda a sua fé, os pontos, fale sobre o texto, fale sobre a palavra de Deus, fale daquilo que Jesus ensina, mas não seja você o provocador, seja você o provocado, aquele que sofre os danos, né, ou as falas, ou ouve as injúrias por causa do evangelho. Tem um texto que Jesus fala, né, qual de vocês... Se vocês soubessem de um construtor que vai fazer uma torre e ele não calcula o quanto ele vai precisar para terminar essa obra, e aí a obra fica parada, todo mundo vai zombar esse cara. Jesus está fazendo uma alusão ao cristianismo. É o texto de Lucas 14 ali que eu comentei, tem isso aí. Se você não está pronto para arcar com as consequências de ser um cristão, você vai acabar sofrendo, você vai acabar... A gente vê o próprio apóstolo Pedro, ele achou que ele estava preparado. Não, eu não vou negar, todo mundo pode negar e eu vou ficar. Ele tinha o quê? Uma autoimagem dele superestimada. O cristão é bom ele ser humilde, ser dependente da graça e do poder de Deus para que ele possa prevalecer. Quando Pedro não era dependente, totalmente dependente de Deus, ele quebrou a cara. E aí a Bíblia diz o quê? Que ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele tinha uma falsa impressão dele mesmo. Mas quando ele se rendeu, quando ele estava realmente preparado para ser servo de Deus, ele foi até o final, como o apóstolo Paulo, completou a carreira e guardou a fé. Morreu lá, como diz a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Então nós como cristãos temos que ser muito realistas em relação a nós mesmos. Eu falo por mim mesmo, várias vezes eu achei que eu estava pronto e não estava. Quebrei a cara por
não ter uma autopercepção debaixo da vontade de Deus. É olhar para si mesmo e se examinar, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pô, onde é que está a minha fraqueza? Onde é que eu estou errando? Aonde eu preciso melhorar? Aonde o meu velho homem fala mais comigo? Faça uma autoconsciência. O nosso cristianismo, ele é muitas vezes falado e ele é poucas vezes prático. E essa prática vem de você, pelo poder do Espírito, se auto-corrigir, se disciplinar e se sujeitar à palavra de Deus. Então a gente sabe que é esse tipo de sofrimento e perseguição que nós passamos aqui no Brasil. Então, Daniel, acho que ficou bem claro, né, que existem diversos tipos de sofrimento, inclusive a Bíblia trata de praticamente, acredito até que todos, né, porque a Bíblia é um livro completo e ela tem inúmeros exemplos de pessoas que sofreram pelos mais diversos motivos, e aí tu citou aí, deu um resumo, né, um panorama aí. Mas uma coisa que muitas pessoas comentam, né, e se perguntam, né, por que Deus permite que nós, como seus filhos, né, passemos por provações, por dores, sofrimentos, doenças, né, calamidades e tudo mais, né? Inclusive, esse é muitas vezes um dos argumentos, né, de pessoas que não creem em Deus, que dizem, bom, se Deus é um Deus bom, né, por que ele permite que coisas ruins aconteçam no mundo, né? Quem é esse Deus, né, que deixa que essas coisas... Porque se ele permite, então ele é o Deus mau, né? Mas acho que já ficou bem claro que essas coisas acontecem porque são consequências de uma queda lá no início. Só que nós, né, como filhos dele, Daniel, visto que nós estamos voltando, né, para ele, nós estamos, de certa forma, nos relacionando com ele novamente por causa de Cristo, porque nós também passamos por isso, né, recentemente, né, nós estamos agora em 2025, mas 2024, a minha região, né, passou, eu moro na Serra Gaúcha, né, e o Rio Grande do Sul foi afetado aqui pelas chuvas, né, teve muitas cidades... 2 vezes, muitas cidades debaixo da água e tudo mais. E aí, algumas pessoas comentaram, né? Por causa que o Rio Grande do Sul, né, tem muitos centros, né, de outras religiões que não são cristãs. Porque no Rio Grande do Sul, inclusive ali perto da capital, foi fundada, né, uma igreja satânica, né, e tal. Então, por causa disso, né, Deus está castigando, né, tá mandando o castigo dele, né. Só que tá mandando o juízo dele. Só que no meio de todas essas pessoas também tinham pessoas fiéis, né? E eu não acredito que Deus está castigando aqui o Rio Grande do Sul por causa disso, tá? Eu só tô falando o que as pessoas pensam, porque não faz sentido, né? Porque a Bíblia é clara, o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. A chuva também cai sobre os justos e sobre os injustos, né? Deus, ele não vai ficar dizendo, eu quero, né? Não é que nem Sodoma e Gomorra, né? Que Deus mandou lá cair fogo do céu para destruir aquilo lá. Não é essa a situação. O que as calamidades que a gente sofre hoje, como o Daniel explicou já, são em virtude da queda. Então, vai acontecer, né? Chover, vai chover sempre. Inclusive, é o que eu comento sempre, olha... Quando a chuva cai, ela cai para glorificar a Deus, porque Deus disse, olha, a natureza funciona assim, então tem que chover, porque se parar de chover para o nosso bel prazer, então a natureza não vai glorificar a Deus, porque Deus disse, olha, quando tem água no céu, tem que cair essa água, né? Para que as coisas funcionem, né? Então, até mesmo quando chove demais, essa chuva demais glorifica a Deus, né? Só que, claro, né? Quando é demais, aí acontecem essas calamidades. Mas assim, o que eu quero dizer assim, por que Deus permite que os seus filhos, né, passem por isso? Porque nós não somos protegidos das doenças, nós não somos protegidos dessas dificuldades, nós não somos protegidos até mesmo, né, de perseguições, né? Por que Deus permite que aconteça isso, sendo que a gente sabe que Deus não é um Deus ruim por permitir que isso aconteça, né, Daniel? A gente sabe que Deus é amor e ele é bom. Mas por que isso acontece com a gente? Então, Ed, lá no capítulo 1 do livro de Ruth, eu gosto muito dessa passagem,
comecei a refletir sobre esse versículo 1 e cheguei a uma conclusão que eu acho que é interessante para os irmãos aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Lá no capítulo 1 de Ruth, versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Estes homens se chamavam Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Onde é que o livro de Ruth passa? Qual é o território que Elimeleque e a sua esposa se levantam com seus 2 filhos e vão para a terra de Moabe? Onde é que eles estavam? Não era a terra prometida? Não era a terra que emanava leite e mel, aquela terra que o Josué e Caleb viram, nossa, ela é fabulosa, é muito boa, é tudo de bom, aquilo ali é um lugar fabuloso, é a promessa de Jamais Deus. Passariam necessidade. Jamais passariam necessidade, não sei o quê. Eu entendo que a fome aqui, a gente está falando que o livro de Ruth fala que essa fome aconteceu na época dos juízes, que era uma época de indisciplina, uma época de rebeldia, a época que ninguém estava obedecendo a lei, foi marcado ali depois que Josué e o sacerdote Eleazar morrem. A gente sabe que não se levanta uma outra liderança em Israel tão fiel quanto Eleazar e Josué foram. E aí a gente tem ali a sucessão da liderança de juízes que eram paliativos para as 12 tribos de Israel ali se libertarem do julgamento ali dos povos que estavam ao redor. Então, por tudo que está escrito lá em Deuteronômio, a gente pode até entender que essa fome aqui, ela foi causada por causa da desobediência. Como eu expliquei lá, no Velho Testamento tinha esse acordo. Obedeceu bem, desobedeceu, vai receber mal. Esse era o acordo que Deus tinha com a nação de Israel. Seja bem enfatizado isso. Só que, além dessa questão, o fato da Terra Prometida ter momentos de fome me mostra que a Terra Prometida nunca foi a promessa final de Deus para o seu povo. Deus sempre idealizou, sim, um lugar perfeito, um lugar santo, um lugar que realmente não vai existir fome, não vai existir doença. Só que esse local e esse lugar, só Apocalipse vai revelar para a gente. Quando vai no final lá de Apocalipse 21, Deus diz: enxugarei dos vossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto. Por quê? Porque a antiga ordem chegou ao final. Então o nosso cristianismo hoje, às vezes a gente tem um pensamento como se a gente fosse a nação de Israel em Canaã. Porque eu fiz uma aliança com Deus, eu me aproximei de Deus através de Cristo, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, então eu estou debaixo ali da bênção de Deuteronômio 28. Nada de mal vai tocar em mim. Só que Jesus é bem enfático, os apóstolos também são enfáticos em dizer o quê? Que essa promessa, que essa eternidade, que essa perfeição, que essa bem-aventurança não é para aqui agora. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se resume a essa conjectura de mundo, a essa realidade, nós somos os mais infelizes dos homens. O que nós esperamos é algo muito mais perfeito, é algo muito mais excelente. Então, enquanto estivermos neste mundo, nós estamos ainda debaixo de todas essas consequências que a queda trouxe. Não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou batizado, não é porque eu me arrependi, não é porque eu tenho o Espírito Santo, não é porque eu prego, não é porque eu gravo podcast, que Deus colocou sobre mim uma imunização dos males que aflige a sociedade. O apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos nesse tabernáculo terra, sofrendo, esperando que o nosso corpo seja revestido da glória eterna. Mas voltando aqui para o texto de Ruth, capítulo 1, o texto ele fala de fome. Aí Elimeleque e sua esposa tomam um posicionamento, saem da terra de Israel, estava passando fome, e vão para Moabe, e lá ele se estabelece. Lá Elimeleque morre. A gente tem o que aqui? Luto. Mas depois que Elimeleque morre, tem um casamento. Malom e Quilion casam com Ruth e com Orfa. Casamento é acompanhado de festa, né? De festa, de celebração. E provavelmente não deveria ser uma festa, né? Que estavam numa região aí, né? Só que não sei, estamos julgando já. Bom, não sei da parte de Orfa, mas Ruth parecia ser mais, né? mais cautelosa. Mas
elas estavam casando com os judeus, provavelmente a festa seguiu o padrão judaico, não o padrão dos moabitas. Mas quando eu leio esse texto aqui, Deus está me ensinando o quê? Que nesse mundo mal, onde a morte e a doença e até a fome existe, você também pode viver um momento de alegria. O Ed acabou de falar aí. Pô, sou pai, estou vivendo um momento especial e não sei o quê, blá, blá, blá. Show! A gente, como cristão, a gente perdeu essa noção de que estamos nessa terra. Como você falou, Deus vai derramar as suas bênçãos, mas as coisas ruins vão chegar para todo mundo. A chuva normal, coerente, que rega a terra, né, que alivia o calor, cai para todo mundo. Mas a tempestade que enche a cidade vai encher a casa de todo mundo, do cristão e do não cristão. O problema é que o nosso cristianismo, ele abraçou um triunfalismo e onde somos intocáveis. E a palavra de Deus, ela é bem clara, desde o Velho Testamento, aonde essa aliança existia, e Deus permitia que certas coisas tocassem o seu povo. O problema é o que a gente aprende desse relacionamento com Deus, esse controle de Deus nas nossas vidas, até de deixar o mal chegar a cada um de nós. A gente tem aquela frase do apóstolo Paulo, quando ele vai entender, à luz de tudo que ele viveu, do seu apostolado, das lutas, dos desafios, dos insultos, da perseguição, das prisões, mas foi só isso que o apóstolo Paulo viveu no apostolado. A gente vê o apóstolo Paulo, às vezes, no final de muitas cartas, ali em Romanos, em Efésios, ele agradecendo um monte de gente, agradecendo a igreja fulano de tal, a irmã fulano de tal, que me socorreu e que me ajudou. Então o apóstolo Paulo era uma pessoa madura, e ele vai dizer, eu aprendi a viver feliz, satisfeito em tudo. Deus me fortaleceu para viver tantos momentos bons, mas também para reconhecer os momentos bons. E o nosso cristianismo, ele tem hoje muita dificuldade de lidar com o momento mal e de lidar com o agir de Deus no sofrimento. Porque como a gente está falando aqui, a gente bate muito na questão do sofrimento ser uma consequência da queda, mas Deus, na sua graça soberana, ele também consegue converter o sofrimento em coisas boas. É o que a gente vai ler ali na história de quem? A história de José. Foi odiado por seus irmãos, foi invejado pelos seus irmãos, foi vendido escravo para o Egito, mas Deus tinha todo um plano por detrás de toda aquela história. Uhum. E tinha um propósito com isso. Uhum. Deus trabalhou em todos os personagens envolvidos, desde os irmãos invejosos às pessoas que José ia encontrar lá no Egito. Tem um versículo muito bonito dessa história de José, quando nasce o filho dele, Efraim, ele fala, Deus me aliviou, Deus me consolou na terra dos meus sofrimentos. Ou seja, José não foi pro Egito feliz da vida. Ele não foi humilhado pelos seus irmãos feliz da vida. Mas ele passou por um consolo quando o seu filho nasceu. Até em meio à sua dor, à sua humilhação, ele conseguiu viver um momento de alegria. E no final, quando seus irmãos chegam lá, ele entende porque Deus colocou ele para lá, porque Deus colocou ele para ser governador do Egito, a mente de José se abre. E aí ele diz aquela famosa frase que todos nós conhecemos, né? Deus transformou o mal que vocês intentaram em bem. Às vezes a gente pensa em todo aquele processo que ele passou dentro da prisão ou servindo a casa de Potifar. Aquilo ali foi duro, foi triste, foi cruel, foi pesado? Claro que foi. Mas tudo aquilo preparou para que José pudesse ser o resgatador da própria família. E José compreendeu isso. E aí tem um outro problema do nosso cristianismo. Nós conseguimos ver facilmente Deus agindo nas coisas boas. A mão de Deus essa bênção é a mão de Deus. Só pode vir de Deus, é a soberania de Deus. Deus é muito bom, Deus é muito inteligente, Ele é muito sábio quando a bênção chega. Mas aí a grande questão, e aí o grande embate, o servo, o seu Criador, é quando Deus trabalha através do sofrimento, da doença, da dor, para trabalhar nas nossas vidas e para gerar dependência de Deus. E aí a gente não tem como fugir do personagem mais emblemático de todo o Velho Testamento. A gente fala de sofrimento, ele vem logo à cabeça, que é Jó. A Bíblia vai dizer o quê? Jó era um homem íntegro, reto, correto e que se desviava do mal. Os seus filhos, Jó era o sacerdote do seu lar. Seus filhos se reuniam. Eu lembro que vai ter ser uma das recomendações que eu vou fazer aqui no final do cast, a pregação do pastor Iago Martins sobre o livro de Jó. Ele vai falar que Jó, ele não era só um homem abençoado, ele não era um cara só íntegro, mas a família dele, aparentemente, pelo que o capítulo 1 descreve, era uma família em harmonia. Os irmãos recebiam as irmãs, iam na casa dos outros.
Às vezes a gente, em família, a gente não consegue ter esse nível de intimidade. Né? A família que é muito grande, às vezes a gente não tem prazer de ir na casa de fulano, não tem prazer de ir na casa de Beltrano. Mas Jó, o quadro que Deus pinta ali, não é só o quadro do servo fiel, mas também é o quadro da família perfeita. Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, todo mundo indo na casa de todo mundo brincando com todo mundo feliz com todo mundo, e aquela família vira do avesso. Por quê? Porque Satanás não aceita. Ele acha que a adoração de Jó era uma falsidade, que Jó servia a Deus por interesse. E aí Deus permite que tudo aquilo aconteça. E Jó, ele é tocado nas áreas principais da vida humana. Ele perde os seus bens. Primeiro ele perde sua família. Segundo, ele perde seus bens. E terceiro, ele perde a sua saúde. Ele é abalado na sua estrutura humana completa. E aí ele vai viver todo aquele conflito interno consigo mesmo, e depois do seu debate que vai se arrastar aí por 38 capítulos com seus amigos, tentando descobrir por que Jó estava sofrendo, até que Deus fala. E a gente vê no livro de Jó um Deus que tem um propósito muito maior, propósito soberano, de fazer Jó crescer no conhecimento do próprio Deus, de Jó crescer na intimidade com Deus, mas para que isso acontecesse, Deus teve que tocar em Jó e permitiu que Satanás tocasse na sua vida. Então a gente vai ver assim, os personagens bíblicos, um por um, todos eles sofreram mazelas, todos eles passaram por dores, por aflições, por angústias. A gente vê a história de Davi, que Deus ungiu. Poxa, que legal, Deus te ungiu para ser rei de Israel. O cara ficou anos e anos fugindo de Saul, teve que abandonar sua casa, teve que se esconder dentro de uma caverna, teve que babar na frente do rei, o rei dos filisteus, que achou que ele estava maluco, para poder poupar a vida. Então, a gente vê toda a história bíblica e vê que a narrativa e a experiência desses homens foi marcada por sofrimento, por dor e por angústia, mas nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma dor foi sem propósito. Deus tinha um plano, tinha um objetivo a ser alcançado em cada uma dessas ações. E aí a gente entra em outro conflito do nosso cristianismo. Nós somos muito fáceis de aceitar a soberania de Deus quando Deus derrama coisas boas para a nossa vida. E é muito difícil nós lidarmos com a soberania de Deus quando Ele trabalha na loucura da vida. Poxa, que propósito Deus pode ter na minha vida com uma doença? Propósito Deus pode ter com desemprego? Propósito Deus pode ter com câncer? Propósito Deus pode ter com a pandemia que fechou as igrejas? Mas tu vê, nem sempre a gente vai saber o propósito, né? Porque, por exemplo, assim, que nem José, no caso, no exemplo, né? Ele entendeu o propósito lá no final, mas Jó provavelmente Jó e seus amigos não entenderam, não foi revelado pra eles o propósito, né? Por isso que eu gosto no texto de Jó, quando Jó, no final do capítulo 1, quando ele perde tudo, ele continua fiel a Deus, porque ele diz, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E assim, claro, tem todos aqueles debates e tudo mais, só no final que Deus vai conversar com ele, e aí ele reconhece, né, o quão, digamos assim, ele deve se curvar a Deus e tudo mais, mas assim, não é, vamos dizer assim, esclarecido pra Jó de, isso tudo aconteceu porque Satanás quis lá me provar algo e aí eu permiti que acontecesse contigo. Não é. E aí muitas coisas que acontecem com a gente não vai ter um motivo assim especificamente demonstrado e tal, né? Eu acho que tem muito a ver, usando o exemplo de Jó, tem muito a ver que a gente tem que confiar em Deus como Deus soberano e pronto, né? Nem tudo vai ser claro pra gente o propósito, né? Porque se a gente quiser sempre ficar procurando propósito, aí a gente vai acabar, sei lá, tratando Deus como, bom, Deus quer me usar pra algo. Deus quer isso, Deus quer aquilo, então eu tenho que buscar isso. E a gente deixa de buscar a Deus para buscar os motivos pelos quais nós estamos sofrendo, né? E aí a gente acaba se afastando de Deus também, né? A gente tem que tomar um cuidado também, né, com esse negócio de propósito, né? O ponto que você tocou, ele é muito importante, porque a conversa que Deus tem com Jó, em nenhum momento ele fala da, entre aspas, aposta que teve lá entre ele e o diabo, né? Em nenhum momento ele toca nisso. A resposta de Deus para Jó é o próprio Deus. Isso, e Jó confia, né? E Jó confia, e é fiel a Deus, né? Isso que é o importante. E quando a gente começa o interessante da vida de Jó é que quanto mais ele fala dos problemas dele, quanto mais ele defende a justiça dele, menos Jó começa na sua defesa falando de Deus. Mas os 38 capítulos que ele fica discutindo com os amigos dele, quanto mais ele fala, menos Deus está nas falas de Jó.
E aí, quando Deus entra, Jó começa a questionar. Por que ele está fazendo isso comigo? Por que ele está sendo tão severo? Se é algum pecado, por que ele não fala logo comigo qual é o pecado que eu fiz? Então ele começa a questionar Deus, e aí ele começa a perder o foco. Só que quando Deus aparece para ele, e ele tem aquela conversa que Deus mostra a criação, Deus mostra os grandes animais, mostra sua soberania, né? Isso, a soberania de Deus. Jó, é aí que Jó se cala. Isso. E essa é a beleza de toda a questão. E Jó reconheceu o quê? Poder e a majestade de Deus. Deus é tão soberano, tão maravilhoso, tão inteligente, tão soberano, até para fazer aquilo que para os nossos olhos é absurdo. E esse é o grande salto de fé, ou a grande questão de fé do cristão. Né? Deus é tão soberano na minha vida que eu permito que até o mal... Eu entendo que até o mal, que é ruim e que me causa dano, vai produzir algum bem na minha vida, porque eu sei que Deus está direcionando isso. Esse é o grande questionamento de cristãos. E às vezes a gente não entende que a gente vive um cristianismo triunfalista. E a gente não entende, e a gente entende a soberania de Deus só para o que é bom. A gente não entende essa soberania também para o que é mal que Deus permite para a nossa vida, para produzir um benefício maior. Um bom exemplo disso é o apóstolo Paulo. É aquele texto que ele diz que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele espinho na carne, espinho da carne, né? Que ele falava que era um enviado de Satanás que esbofeteava ele, para que o apóstolo Paulo não se exaltasse por causa das revelações de tudo que ele experimentou como apóstolo. E qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? Não, a minha graça te basta. E adiantar o apóstolo Paulo ficar brigando? Não, a sua graça não me basta, pastor Deus. O que eu preciso é a libertação do espinho da carne. E não, a resposta de Deus é totalmente outra. Não, o problema não é o espinho da carne. O problema é você olhar para mim e confiar que aquilo que eu tenho derramado sobre você é suficiente para você aguentar até esse espinho da carne. Eu vejo muito essa evolução do apóstolo Paulo, essa percepção de entrega. O apóstolo Paulo, ele se entrega como um todo. E foi essa entrega que Jó também teve na sua vida. Ele compreendeu, ele viveu com Deus todo aquele lado bom. Mas após aquela conversa com Deus, ele entendeu Deus como soberano até sobre o mal que poderia acarretar, que acarretou sobre a vida dele, que Deus tinha controle de todas as coisas. Quando a gente pensa, Ed, em doenças, em males, em desempregos, em todo tempo eu percebo Deus nos lembrando que esse mundo aqui não é para a gente alicerçar estacas eternas nesse mundo. Porque as pessoas vão vivendo presas aqui em consumir, em conquistar, em ter, em possuir. E Deus, em todo tempo, ele está nos lembrando. Sim, eu abençoo vocês nesse mundo. Sim, eu permito que vocês constituem família nesse mundo. Permito. Eu derramo bênção sobre vocês. Permito. Mas não é tudo isso que eu tenho a dar para vocês. Existe algo maior. Então, esse mundo, quando males, catástrofes, ou até um desemprego, ou até a morte chega a mim, eu com certeza eu sempre me lembro da palavra de Deus, que haverá esperança, que haverá novo céu e nova terra, que haverá um mundo onde a dor não existe. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida como se não existisse o amanhã, como se não existisse a eternidade. Parece que Deus nos lembra a todo tempo. Olha, hoje eu estou bem, né? Eu estou andando aqui, né? Esse ano eu voltei a caminhar, até para ter... Eu estou ficando velhinho, já não sou mais chegando nos 40 anos. Tem uma filha ainda de 7 anos, né, que sabe que a criançada é agitada, a gente não tem mais como acompanhar o ritmo. Eu falei, vou começar a fazer os exercícios físicos aí para poder aguentar mais, porque ainda tem muitos anos aí criando Cecília. Mas, e se amanhã acontecer alguma coisa? Se amanhã a minha saúde for tomada? Se amanhã as minhas pernas não tiverem mais as forças? Se amanhã o meu emprego não estiver lá? O que vai acontecer comigo? Eu posso perder todas essas coisas, mas eu não posso perder a expectativa de que Deus está lá. De que Deus está no controle de todas as coisas. Assim, da mesma forma que eu recebi o meu trabalho, que eu recebo todo dia a minha saúde, a minha disposição para ir trabalhar, todo dia eu posso ler, eu abrir a minha Bíblia e ler com facilidade, porque eu não tenho problema de visão, amanhã tudo isso pode mudar. E Deus vai deixar de ser Deus na minha vida, porque o mal vai entrar na minha vida, ou porque Ele vai permitir que o mal geral que está sobre esse mundo me toque? Será que Deus não está no controle de todas as coisas? Será que, mesmo que eu não entenda o seu querer secreto, que Deus às vezes não revela, como não revelou para Jó tudo que aconteceu, quem sabe de
todo parâmetro que houve antes é o leitor do livro de Jó. Deus em nenhum momento fala, não, sabe o que é que eu estou fazendo isso tudo porque eu briguei com o diabo lá e a gente fez uma aposta. O diabo desafiou para ver se você era crente de verdade. E em nenhum momento Deus diz isso para Jó. Então, às vezes a gente não pode saber os projetos de Deus. A questão não é se eu sei, a questão é se eu confio em Deus e que Deus sabe o que está fazendo, por mais absurdo que seja aos meus olhos. Mas tu sabe que nem tu tinha comentado antes sobre a questão das bênçãos, né? Porque assim, a gente tem bem claro lá no início, o contrato de vassalagem lá que existe, é que Deus é bem claro. Se vocês me obedecerem, vocês forem meu povo, né? Em resumo, eu vou abençoar. Se vocês não forem, eu vou amaldiçoar vocês. Né? Ele é bem claro lá quando ele faz essa aliança com o povo. Só que daí vem toda essa dualidade que vem vindo em Israel ali, né, com o povo, pensando assim, bom, se eu sou próspero, né, então quer dizer que eu estou fazendo a coisa certa para Deus. Eu não sou próspero, estou fazendo errado. Por isso que quando os amigos de Jó, eles questionam Jó, eles dizem, tu deve ter feito alguma coisa errada. Por quê? Porque tu perdeu tudo. E se tu é alguém que faz coisas boas para Deus, Deus vai te abençoar, né? Só que a questão é que quando a gente chega em Cristo, a coisa muda, né, de papel, porque assim, Jesus no Sermão do Monte que tu citou, ele não fala, olha, bem-aventurados serão aqueles que, né, serão bem abençoados, né, serão aqueles que fazem tudo certinho pra mim, né, porque vocês serão ricos. Não, ele fala bem-aventurados os humildes de coração, porque de vocês é o reino dos céus. Agora eu não me recordo de cor, né, mas ele fala, digamos assim, sempre uma recompensa na eternidade, não aqui, né? A maioria das vezes, né? A maioria das recompensas são na eternidade ou um relacionamento com Deus. Mas ele não promete riqueza, ele não promete casa, ele não promete saúde e tudo mais. Só que assim, quando a gente olha para Paulo, o mesmo Paulo que tu citou, que ele fala, a graça de Deus me basta, é aquele que diz lá em Romanos 8, dizendo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, a gente vai pensar o que, bom, se eu amo a Deus, se eu viver no propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar. Só que nós temos que entender também que ele não tá falando ali sobre riqueza, abundância e tudo mais, né? Acho que falta um pouquinho dessa interpretação, muitas vezes, pra gente entender que o grande propósito do nosso relacionamento com Deus é nós nos relacionarmos com Deus. E isso ele vai prover sempre, né? Uma das grandes promessas que Jesus nos dá é de que nunca nos faltaria o que comer, beber e vestir, né? E ali também cabe uma interpretação teológica do que tudo isso significa. Mas, em momento algum, Jesus ele vai prometer para os seus discípulos, né? Olha, vocês serão abençoados no sentido de riquezas ou até mesmo de saúde, né? Ele fala, olha, o filho do homem não tem nenhum de botar a sua cabeça, né? Tu quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Tu tá disposto a, digamos assim, perder tudo, né, de certa forma, né? Entregar tudo, né? Então, eu vejo que existe essa necessidade de nós entendermos que tu foi muito, assim, sábio nas palavras, Daniel. Hoje eu tô só te escutando, assim, porque o Espírito Santo tá te guiando aí perfeitamente, assim, porque tá muito bem colocado, assim, as coisas estão ficando muito claras, assim, né? De que nós sim passaremos por provações, sim teremos dores, nós sim teremos doenças, nós ou nossos familiares. Teremos momentos de tristeza, mas em tudo isso, aonde está a nossa fé, né? E muitas coisas, vamos dizer assim, que a gente passa, nós não vamos saber o motivo daquilo estar acontecendo, assim como aconteceu com Jó. Talvez Jó nunca entendeu o motivo, mas no final, quando ele questiona Deus e Deus diz, olha, o motivo é que eu sou soberano e tu não tem que saber. Né? E aí Jó baixa a cabeça dele e diz, realmente. E até no final ele fala, né? Olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de verdade, né? Agora eu sei realmente quem Deus é, né? Agora meus olhos te veem. E aí tu pensa, o cara ali, o homem que era considerado um dos mais fiéis a Deus, diz que antes ele só conhecia de ouvir falar. Pensa como é que foi a vida de Jó depois disso, né? Que agora ele realmente entendia profundamente a soberania de Deus, o seu amor, o seu cuidado e tudo mais, né? E aí eu te pergunto, Daniel, pra gente ir já pros finalmente, né? Como é que a gente pode aprender a confiar em Deus dessa forma, né? No meio das dificuldades, quando o mundo inteiro tá indo contra Deus e nós estamos remando contra a maré, sabe?
que todas as pessoas estão, assim como os amigos de Jó, né, nos levando pra longe, e às vezes, nós acabamos até, no final, nos deixando levar. Mas como é que a gente se mantém firme? Como é que a gente pode confiar em Deus, entendendo que Ele tem um propósito, mesmo que esse propósito a gente não vai entender, ou a gente não vai descobrir, sabe? A gente não vai ter um motivo daquilo que a gente tá passando. Como é que a gente se mantém firme, por exemplo, quando a gente tem um familiar nosso com câncer, né? Que é uma doença difícil, uma doença complicada, que abala a família inteira, né? Transforma a vida da família, uma pessoa que tá no hospital, digamos assim, anos, né? Como é que a gente se mantém fiel a Deus no meio dessas dificuldades, entendendo que mesmo assim, Ele nos ama e Ele está cuidando da gente e Ele não nos abandonou? Então, eu acho que a melhor maneira de a gente se respaldar, eu acho que Jesus ele fala o quê? Que aquele que nele crê, ouve as suas palavras e as obedece, é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, o mar, veio o vento, e aquela casa não foi destruída, não foi abalada, ela ficou de pé. Mas a pessoa que não construiu a sua vida baseada nos ensinamentos de Cristo, né, nos mandamentos de Cristo, e quando eu falo o Evangelho aqui, eu falo a revelação toda, Antigo Testamento e Novo Testamento, porque Jesus sempre também citou o Velho Testamento. E a pessoa que não se estabeleceu nisso, veio o mar, veio a tempestade, e grande foi a ruína daquela pessoa, a destruição total. O problema do nosso cristianismo, o cristianismo que muitos têm praticado, é um cristianismo que não busca conhecer a palavra de Deus. E quando eu leio a Bíblia, eu enxergo pessoas sendo abençoadas, eu enxergo pessoas sendo escolhidas para que Deus cumprisse o plano dele de redenção da humanidade. Cara, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu José para salvar os seus irmãos, mas todas essas histórias ali foram marcadas por momentos de extremos, decisões de abalar a consciência, de abalar o coração, de abalar a estrutura, mas esses homens tomaram essas decisões porque estavam confiando em Deus, porque estavam sendo direcionados por Deus. José recebeu o sonho, mas para que o sonho de José se concretizasse, ele virasse governador do Egito, ele teve que aceitar todo o mal que veio sobre ele. E aí, quando tudo se concretiza, ele olhou e entendeu, poxa, Deus transformou o mal em bem. Para que Abraão, para que Isaac fosse o filho da promessa, Ismael teve que ir embora. E Abraão teve que abrir mão do seu ali no caso, seu filho primogênito, para que Isaac viesse a se tornar o filho da promessa. Mas Deus falou o quê? Deixa que Ismael eu cuido. Abraão teve que ter fé de que Deus ia cuidar de Ismael. Jacó recebeu a promessa, vai lá, aprontou e não sei o quê. Fugiu do seu irmão, mas quando ele voltou, ele se entregou, se rasgou de coração, se entregou diante de Deus, toma a decisão lá, toma conta do meu irmão, e a gente sabe o desfecho da história. O irmão Esaú veio chorando, abraçou o irmão, beijou. Deus já tinha trabalhado, Deus já tinha feito tudo, mas todos esses personagens passaram por situações extremas. E a gente podia citar aqui um por um personagens do Velho Testamento até chegar em Cristo. Como nós estamos falando do nosso Salvador, ele, que é o alicerce central da nossa fé, o próprio Cristo, se submeteu a Deus, confiou no Senhor. Jesus sabia que Deus tinha um plano de redenção a ser completado através dele. Jesus sabia que ele ia herdar o trono de graça, que ele ia sentar à destra de Deus Pai como homem, né? Que ele ia passar por isso tudo. Mas para que tudo isso acontecesse, ele teve que se sujeitar à cruz. Ele fez a oração, Pai, o Senhor pode passar de mim esse cálice? Existe uma outra maneira da humanidade ser redimida? Existe uma outra maneira da humanidade ser salva sem que eu beba o cálice da ira na cruz? Que eu sofra, que eu seja mutilado por ti? Qual foi a resposta de Deus? Não. Jesus foi lá, se levantou e aceitou a vontade de Deus. Tudo valeu a pena. E todos nós estamos aqui hoje, por quê? Porque Cristo se sujeitou ao Pai. A Bíblia, ela me prepara para esse tipo de relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu enxergo na vida dos personagens bíblicos essa maneira de Deus agir. Deus é soberano, Deus é poderoso, ele pode fazer um milagre, ele abre a porta de emprego, mas ele é o mesmo Deus soberano que fecha a porta de emprego. Ele é o mesmo Deus soberano que cura a doença, mas ele é o mesmo Deus que permite que a doença me toque. Então, se eu não tenho essa base, se eu leio a Bíblia e não entendo que esse mesmo Deus que foi soberano em Davi, foi soberano em Jeremias, soberano em Isaías, foi soberano em Esther, foi soberano na vida de Abraão, foi soberano na vida de Jacó, de todos os personagens do Antigo Testamento, e foi soberano na vida dos apóstolos.
foi soberano na vida de Paulo, foi soberano na vida de Pedro, permitindo que eles vivessem esse mundo, mas também passassem por momentos extremos. Esse mesmo Deus que controlou a vida deles e fez eles passarem por tudo, seja bem ou mal, é o mesmo Deus que controla a minha vida. Então, o cristianismo que eu estou abraçando. Soberania é essa de Deus que eu defendo, que eu digo que eu acredito, que eu digo que a Escritura me ensina e eu não me sujeito a ela. Eu sempre tenho falado isso aqui, vou repetir até o final, até acabar esse cast. O nosso problema é sujeição. E a sujeição, ela parte de uma desconfiança, é falta de fé, é falta de acreditar. Eu falo que Deus é soberano, mas isso é da boca para fora. Quando eu falo com razão, aí eu começo a aceitar soberano de Deus. Só voltando ali no livro de Jó para eu concluir a minha frase, eu pergunto para vocês, quando Deus, lá no capítulo no final do livro de Jó, ele aparece para Jó e ele mostra a criação, o que Deus estava querendo dizer para Jó? Qual foi a última vez que lá na reunião de oração do grupo da sua igreja, você orou, ou na sua casa, quando você faz a sua oração antes de dormir, ou a oração que você faz quando você acorda de manhã para ir trabalhar, qual foi a última vez que você orou pedindo para que o Sol completasse o seu ciclo sobre o globo da Terra? Qual foi a última vez que você orou pedindo que a Lua não se afastasse da Terra, afetando a gravidade do nosso planeta? Qual foi a última vez que você orou pedindo que Deus alimentasse o leãozinho lá na savana africana, para que ele pudesse encontrar o que comer? Sabe por que a gente não faz esse tipo de oração, hein, Ed? Porque a gente confia que Deus vai cuidar. Que Deus vai cuidar. Tem uma calmaria que a gente aprendeu que existem leis que governam a natureza, e essas leis estão debaixo do domínio de Deus. O sol brilha porque Deus quer, a chuva cai porque Deus quer, homens e animais encontram o que comer, Deus dá. É isso que o salmista fala, né? O salmista escreveu lá, os animais, as ervas do campo, todo mundo encontra em ti. A gente não faz esse tipo de oração. Por quê? Porque a gente confia que Deus está no controle dessas coisas. Mas o problema é que a gente coloca Deus aqui. Até aqui Deus vai. Daqui para frente, porque dói, porque me fere, ou porque é muito extremo, Deus não está no controle. Os dias de crise, eles provocam 3 reações do ser humano. A primeira é o ser humano vai dizer que Deus não existe e a gente está jogado à própria sorte. A segunda é que alguns vão crer que Deus existe, mas vão dizer que Deus não sabe o que está fazendo. E a terceira é a postura que Deus espera de todos nós, que nós creamos que Deus é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é inteligente, que Ele é magnífico em tudo que Ele faz, mesmo que Ele opere através do sofrimento nas nossas vidas. Porque tudo que Deus faz é segundo a sua vontade. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, que é boa, que é perfeita e é agradável. Então, você está passando por um momento de dor, está passando por um momento de tristeza, vai lá para Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele viu a situação de Lázaro, quando ele encontrou as suas amigas, né, as suas discípulas, as suas servas, pessoas que amavam, que confiavam nele. A Bíblia nos apresenta o quê? Nos apresenta em Cristo, um Deus que conhece as nossas dores. Um Deus que não estava só lá no céu, mas que ele desceu para vivenciar a nossa dor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, lance diante dele a sua aflição, a sua dor, a sua agonia, os nossos anseios, porque Deus sabe. Jesus sabe o que é ser humano, né? Deus em Cristo sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é passar debaixo de um sol quente, ele sabe o que é passar por necessidade, ele sabe o que é ver parentes morrendo, amigos morrendo. Né? Cristo passou por toda essa realidade. Então a nossa esperança é Ele próprio. Quando eu olho para o céu, e aí o autor de Hebreus ele vai dizer, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fragilidades, tanto para o pecado, tanto para a gente vencer o pecado, mas eu creio também que o nosso sumo sacerdote ele também se compadece das nossas lutas, das nossas agonias, das nossas dúvidas, das nossas dores quando o desemprego vem, quando a fome vem, quando a doença chega, quando a morte chega na nossa casa. Então, como é que eu posso conseguir consolo? Como é que eu posso me fortalecer para passar por tudo isso? Primeiro que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram debaixo da mão soberana de Deus. Segundo, eu acho que essa é a mais importante, Deus foi um de nós. Ele conhece a nossa dor profundamente. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas. Não tem nada que você tenha sentido, não tenha nada que Jó sentiu que Cristo não tenha sentido. E eu digo mais, Jesus sofreu muito mais do que Jó sofreu. Jesus sofreu muito mais do que eu já sofri.
E Jesus sofreu muito mais do que qualquer pessoa já sofreu, porque ele recebeu a ira de Deus lá na cruz do Calvário. Seu espírito, sua alma, seu corpo diz o profeta Isaías, foi moído, esmigalhado. Só Jesus podia suportar isso. Então, se você está passando por um momento de dor, um momento de agonia, um momento de insegurança, confie em Deus. Olhe para Deus como Jó olhou. Não, realmente o Senhor é soberano. Eu entendi que o Senhor era bom até aqui. Que o Senhor era soberano até essa parte aqui da minha vida. Mas agora eu entendo que o Senhor foi soberano até por tudo isso que aconteceu na minha vida. Olhe para os personagens bíblicos. Leia a Bíblia, não como se fosse uma historinha. Às vezes a gente vai para a EBD, parece que a gente está eternamente na classe das crianças. Lendo a história de Abraão como se fosse uma história de aventura. Lendo a história de Davi como se fosse uma história Não, são pessoas. Foi gente que andou nesse mundo. E temos que ler a história de Cristo se identificando com ele, pois o meu Redentor me conhece. O meu Redentor sabe o que é ser homem. E essa foi a esperança até do que Jó disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Olhe para o céu, olhe para Jesus Cristo, olhe para as marcas, né? Como o pessoal fala, né? As marcas de Cristo. E tem as marcas de ter sido um ser humano. Com certeza ele vai ouvir a sua oração, e com certeza ele vai poder te consolar, com certeza ele vai poder te levantar, com certeza ele vai poder te fortalecer. Ele passou por isso tudo, que ele pudesse derramar poder, perseverança sobre nós. O apóstolo Paulo diz que tudo ele foi provado, ele passou por todas as coisas, mas ele foi mais vitorioso, porque Deus estava o fortalecendo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. O que está em nós é a esperança de que nós servimos um Deus que não é inconsequente, que é maluco, que é egocêntrico, aloprado, mas um Deus que, por amor e misericórdia, soberania, e sim, até para trazer glória para Ele mesmo, é soberano nas nossas vidas, para produzir até através do mal um bem que vai valer a pena por toda a eternidade. Então é essa a esperança que eu quero que você olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para os personagens da Bíblia e entenda, eu não sou mais um na mão de Deus, um servo de Deus na mão do Senhor. Se ele precisar me moer, como fez lá com Israel, lá na casa do oleiro, se ele precisar me destruir, me construir de novo, ele vai fazer. Mas eu me entrego, eu prefiro confiar na soberania de Deus do que crer que nós estamos jogados ao bel prazer num mundo que não tem propósito nenhum. Eu prefiro acreditar no propósito absurdo de Deus trabalhando através do mal que acreditar que o mal não tem nenhum bem, não tem nenhum benefício para realizar na nossa vida. Amém. Então, Daniel, ótimo papo a gente teve aí, né, conversando sobre esse tema, que é um tema extenso, né, daria pra falar muito mais, tem vários pontos que a gente não pôde aprofundar. Comentou, assim, muito, não pôde aprofundar, mas espero que até aquilo que a gente comentou possa ser edificante, né, pro nosso nobre amigo e ouvinte. E, por favor, já nos diga aí o que você finalmente considera e depois compartilha aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Então, Ed, foi um prazer estar com vocês aqui gravando. Sempre bom a gente falar da palavra de Deus, sempre bom a gente estudar, mas tem uma frase do jogador brasileiro aqui que treino é treino, né? Jogo é jogo. Uma coisa é a gente se conscientizar da palavra de Deus, outra coisa é a gente experimentar a mão de Deus nas nossas vidas. Mas só que não existe a gente passar pelos momentos se a gente não tiver solidificado pela palavra de Deus. É no momento da dor que eu vou lembrar do personagem tal, no momento de dor que eu vou buscar a palavra de Deus, é no momento de dor é que eu vou orar, buscando ao Senhor, confiando nele. Então, a mensagem que eu queria deixar para os ouvintes do Pelo Amor de Deus, o nome até encaixa com o nosso episódio, Pelo Amor de Deus, busca o Senhor, busca a palavra de Deus, busca o conhecimento de Deus, busque enraizar essas verdades e esses aprendizados, esses exemplos, essas atitudes, essas posturas que a gente lê de Gênesis e Apocalipse na sua vida. Porque o dia mal vai chegar. E a gente não sabe quando é. O dia que Deus pode nos colocar à prova, a gente não sabe. Se eu não estiver embasado, se eu não estiver pronto, eu vou cair, eu vou me escandalizar, eu vou me afastar de Deus. Como a mulher de Jó se afastou. A mulher de Jó não foi tocada no seu corpo, ela só perdeu os filhos e os bens e ela já mandou Jó amaldiçoar a Deus, amaldiçoar a vida e desistir de tudo. Jó ainda ficou sofrendo com uma doença no corpo. Ela nem isso teve e já foi suficiente para ela desistir. Ela foi lá olhar lá para frente para ver depois o seu marido restaurado.
Talvez até o exemplo de Jó, tudo que Jó passou, talvez tenha servido para a salvação daquela mulher, para que ela entendesse que Deus também era soberano, até nas coisas ruins que aconteceram. Gente, minha indicação, porque eu já estou falando tanto do livro de Jó, é uma pregação, é uma série de sermões do pastor Iago Martins no livro de Jó. Você entra lá no site da Igreja Batista Manaim, no YouTube, que o Iago Martins tem um canal no YouTube chamado 2 Dedos de Teologia, mas eu acho que você não acha esses sermões inteiros no canal dele. Você vai achar no canal da igreja, é a Igreja Batista Manaim. Então, procura lá os sermões, a série de sermões no livro de Jó. E a gente vê muitos pastores pregando o início do livro de Jó e o final, né? E o Iago não, ele vai trabalhar o livro de Jó inteiro. Então é uma oportunidade para quem nunca estudou o livro de Jó inteiro. Eu já tive esse prazer de ler o livro todo ali, ler a discussão filosófica toda ali em cima do sofrimento de Jó. E é um livro muito complexo, mas de extrema importância e relevante para o que nós estamos vivendo e para ter uma experiência madura do relacionamento de Deus. E muitos dos questionamentos de Jó, e até muitos dos questionamentos dos amigos de Jó, mesmo que equivocados, se parecem muito com o que a gente fala quando a gente está sofrendo. Então, interpretações erradas, interpretações equivocadas, rápidas. Então eu faço essa indicação e recomendo para os irmãos. Ouçam a série de sermões do livro de Jó, do pastor Iago Martins, lá no site do YouTube da Igreja Batista Manaim. Ed, muito obrigado, Ed, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Gente, se faltou alguma coisa, se eu não pude ser mais profundo na abordagem do tema, eu peço perdão a vocês, mas eu creio que o Espírito Santo vai completar aquilo que ficou faltando. Deus possa estar abençoando a vida do Ed, né, do seu podcast, desse projeto lindo de falar sobre a palavra de Deus, de ensinar sobre a palavra de Deus. Nós somos um povo que carece, sempre vai carecer de ouvir e ouvir sempre e aprender da palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais essa ferramenta, né, o podcast, pelo amor de Deus, acrescentando na vida de todos. Foi um prazer. Eu agradeço mais uma vez a minha participação. Eu que te agradeço, Daniel, tá aqui, né, mais uma vez, né, 4ª vez. Inclusive, né, link no post aí da recomendação que o Daniel deixou, né, e eu gostaria também de finalmente considerar que esse tema, né, ele muitas vezes é difícil da gente engolir, né, de certa forma, porque o que acontece a gente tá falando de sofrimento, e isso a gente sente, né? É diferente da gente falar daqui a pouco sobre alguma dificuldade, algum pensamento diferente, alguma situação assim. Agora, sofrimento a gente sente na pele, né, muitas vezes, e aí é mais difícil a gente aceitar, né, de que, vamos dizer assim, tenho que confiar em Deus. Né? Porque quando acontece com os outros, é mais fácil a gente aconselhar, né? Quando acontece conosco, aí que a coisa fica complicada, né? Mas, assim como, né, nós conversamos hoje, assim como o Daniel deixou ali no último bloco, ali no finalzinho, a gente pode confiar em Deus, porque Deus é soberano e Ele está conosco, né? E assim, além de tudo isso, nós temos a grande esperança futura de que nós estaremos na eternidade com Ele. E lá não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá, sabe, essas doenças que existem, as dificuldades, não haverá mais sofrimento. Mas até lá, né, nós estamos aqui. E aí nós precisamos nos manter fiéis a Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós, para que o plano da redenção se concretize, né? Sim. Pensa só, se nós estivéssemos lá na época de Israel, lá, né, do povo e tudo mais, né, do Antigo Testamento, hoje nós olharmos para aquilo é fácil, nós já temos tudo. Mas pensa, por exemplo, se você estivesse lá no deserto, naquela situação de que nós temos uma promessa, que vamos para a terra, mas quando? Temos que esperar a nuvem levantar no tabernáculo, e daí nós vamos andar. Aí agora a nuvem baixou, nós temos que parar. E aí tu fica naquela, sabe? Talvez nós pudéssemos estar sofrendo com ansiedade e tudo mais. Mas hoje a gente olha, nossa, ó, tranquilo, 40 anos. Aqui ó, passou 2 páginas, 40 anos passados. É verdade. Né? Coisa simples. Esse pessoal que ficou reclamando lá no deserto, estavam lá com comida, né, com as codornizes. Pensa você comer todo dia a mesma coisa, né? Claro, eles não tinham que reclamar também, estavam sendo sustentados por Deus. Mas eu quero dizer assim, que às vezes a gente olha por cima e a gente acha que, foi tranquilo. Talvez, né, se estivessem escrevendo a nossa história num livro, olhassem no futuro e diriam,
Nossa, esses 10 anos que você ficou numa cama de hospital, passou tão rápido, né? Porque parece só um parágrafo aqui no meu livro. Mas nós que estamos passando esse tempo, é uma eternidade. Então o que eu quero dizer é que Deus, quando a gente olha daí no final, Deus cumpriu aquilo que ele tinha prometido, né? Porque o povo... Bom, aquele povo morreu no deserto por desobediência, né? Mas a promessa para Israel, né, ela foi cumprida. Eles chegaram na terra prometida, Josué entrou naquela terra. E assim nós também, né, entraremos na eternidade com o Pai, né? Estaremos em sua presença. Isso é uma promessa que nós sabemos que será cumprida, porque Deus sempre cumpre suas promessas. Então que a gente possa realmente confiar, assim também como o Daniel deixou ali pra gente no final, né? Que Deus, ele é fiel, né? E Deus, ele é soberano em todas as coisas. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!